Bom dia, meninos. Bem, meninos, a aula de hoje nós vamos começar com um texto que na verdade é uma notícia e que fala sobre o preconceito que a grande maioria da nossa sociedade tem contra o povo indígena. Vamos começar. A notícia a seguir fala sobre a campanha criada para combater o preconceito que muitas pessoas têm contra os povos indígenas. Você imagina que preconceitos sejam esses e como eles podem ser combatidos? Leia a notícia e é o que nós vamos fazer. Vejam só, aqui tem um título: Pesquise, conheça, combata o preconceito. Bem, eu quero que vocês leiam um texto que vai falar do preconceito que muitas pessoas na nossa sociedade têm contra os povos indígenas. E nós sabemos que o preconceito é um crime, não é verdade? A gente ter pensamentos preconcebidos das pessoas antes mesmo de conhecer. Nós não devemos julgar. O preconceito, gente, é um julgamento antecipado e nós não devemos fazer isso com nenhuma pessoa. Então, o preconceito, como muita gente também já liga as duas coisas, o preconceito e a discriminação, elas andam juntas, porque quando eu tenho um conceito antecipado, eu estou discriminando. Discriminar quer dizer você se distanciar, você se separar da pessoa, você manter uma distância. E muitas vezes o preconceito é o causador da discriminação, porque antes eu vou ter aquele conceito da pessoa, eu vou julgar sem conhecer, e a partir desse julgamento errado, eu começo a discriminá-la. E é isso que acontece muito com os povos indígenas. Eu quero que vocês leiam o texto, aqui embaixo vocês vão encontrar o significado de algumas palavras que estão destacadas no texto, e depois que vocês fizerem a leitura, nós vamos agora responder. Vejam só, na página seguinte, na 75, a notícia que você leu foi publicada no portal da Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI. Qual é a função dessa instituição? Vocês vão encontrar aqui no texto qual é a função da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Será que é de proteger o índio? É de discriminar? Qual é a função? Depois, crianças, no número 2, o título está de acordo com a notícia? Sim ou não? Justifique. Depois, no jornalismo, os títulos das notícias têm como objetivo atrair a atenção do leitor. Meninos, vamos pensar numa propaganda. Quando vocês estão na rua que verem uma propaganda, geralmente aquelas propagandas bem chamativas despertam nosso interesse. A mesma coisa são títulos de notícias. Muitas vezes, a depender do título, desperta a vontade do leitor começar a fazer uma leitura, não é verdade? Ou prestar atenção se o noticiário for na televisão ou se for no rádio. Em seguida, localize o nome da jornalista que escreveu a notícia, lida e sublinhe. Gente, no finalzinho do texto, vocês vão encontrar o nome da jornalista que escreveu esse noticiário. Em seguida, número 4, em uma notícia, o primeiro parágrafo geralmente traz as informações mais importantes para o entendimento do leitor. Releia-o. Aí vocês têm aqui esse parágrafo, que é o primeiro parágrafo do nosso texto, e em seguida vamos responder algumas perguntas. Nesse parágrafo, identifique as informações que respondem às perguntas a seguir. O que aconteceu? O que é que comenta aqui no primeiro parágrafo? O primeiro parágrafo comenta o que aconteceu. Depois, letra B, quem lançou a campanha? Letra C, e quando foi lançada? Por quê? Por que essa campanha para combater o preconceito contra o indígena foi lançada e por quê? Em seguida, nós temos aqui o parágrafo que contém as informações mais importantes da notícia, é chamada lead. O lead normalmente responde às questões o que
quem, quando, como, onde e porquê. Ou seja, faz todos os questionamentos de um noticiário. O tema da campanha sobre a que fala a notícia é: conheça, pesquise, combata o preconceito. Assinale entre as alternativas abaixo aquelas que não indicam preconceito contra os povos indígenas. Aqui embaixo, meninos, vocês têm algumas alternativas e vocês só vão assinalar com um X aquelas que não indicam preconceito com os povos indígenas. Logo na página seguinte, no número 6, o diretor da Proteção Territorial da FUNAI falou de outra luta da instituição a favor dos povos indígenas. A que luta ele se refere, vocês vão encontrar no texto. Nas notícias, os depoimentos têm a função de confirmar as informações dadas pelo jornalista ou acrescentar outras. As ilustrações e fotos também são recursos importantes para dar mais confiabilidade ao que está sendo relatado. Bem, confiabilidade quer dizer a notícia deve ser confiável, né? Nenhum jornalista de credibilidade vai lançar, seja num site, ou seja na TV, ou seja no jornal escrito, nenhum jornalista que tenha confiabilidade, que seja uma pessoa que tenha ética, eles não vão lançar uma notícia mentirosa. E geralmente para montar um jornal, para escrever ou para lançar no site, tudo isso é fundamental. O depoimento das pessoas que foram questionadas, entrevistadas, as ilustrações, as fotos. Agora no número 7. Ao ler uma notícia, é importante sabermos diferenciar o que é um fato e o que é uma opinião. O fato, gente, é aquilo que ocorreu, a história que está sendo mostrada. E a opinião é individual de cada um. Agora vejam só, fato é a ação ocorrida ou em processo de realização, o acontecimento, no caso, né? A opinião, é a forma pessoal de pensar, a maneira particular de olhar um fato. Agora vocês têm aqui, releia alguns trechos de notícias que você leu nesta lição e escreva 1 para o que é fato e 2 para aquilo que é opinião. Número 8, leia o trecho a seguir. Vocês têm aí mais um trecho do texto sobre a discriminação indígena e logo abaixo tem: cite o nome do presidente da FUNAI. Nossa, o presidente da FUNAI, o nome dele está logo explícito nesse trecho aqui e no texto que nós lemos. Letra B. Como você conseguiu saber que o nome citado é do presidente da FUNAI? A expressão presidente da FUNAI, que aparece entre vírgulas no trecho destacado, é chamado aposto. Meninos, vocês ainda não sabem o que é aposto, mas eu vou explicar para vocês. Aposto são palavras que surgem destacadas no texto e geralmente elas vêm acompanhadas. Ou elas aparecem entre vírgulas ou elas aparecem entre travessões. Por quê? Porque elas têm a função de explicar, elas têm a função de enumerar, elas têm a função de destacar. Veja logo aqui, ó. Antônio Costa, presidente da FUNAI, se declarou orgulhoso de presidir a instituição indigenista oficial do Estado brasileiro, sobretudo no ano em que ela completa 50 anos. Então, se você prestar bem atenção, aquele nome que ele quer destacar aparece entre vírgulas, que é o que nós chamamos de aposto. Logo aqui embaixo, vocês vão ler alguns exemplos sobre aposto. Vocês têm aqui logo o exemplo, eu quero que vocês leiam. E em seguida, vocês têm logo aqui, ó, número 8. Sublinhe no trecho a seguir o aposto que indica o nome do diretor de proteção territorial da FUNAI. Aí vocês têm aqui mais um trecho do texto e logo abaixo no número 10,
Que sinais de pontuação acompanham o aposto sublinhado? Lembrando, como a Pro acabou de falar, o aposto pode ser explicativo, enumerativo, ele tem a função de indicar, especificar, destacar. Número 11, leia o trecho abaixo. Crianças, vocês têm aí mais um trechinho que é referente ao texto que vocês vão fazer a leitura, que é sobre no noticiário sobre a discriminação, o preconceito com os indígenas. Letra A, localize um aposto nesse trecho e sublinho. Depois, letra C, a qual expressão mencionada o aposto que você copiou se refere? Meninos, vejam só, essa atividade vocês vão responder algumas páginas e todas elas estão se referindo, tudo que vocês forem responder é referente ao texto que vocês farão a leitura, ok?